A oração é uma comunicação multifacetada entre os crentes e o Senhor. Além de palavras como oração e orar, essa atividade é descrita como invocar a Deus. Invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança e chegar perto de Deus. Motivos para a oração. A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. O mandamento para orarmos vem através dos salmistas, dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Deus aspira à comunhão conosco. Mediante a oração, mantemos o nosso relacionamento com Ele. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Numerosas passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, por exemplo, prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo se perseverassem em pedir, buscar e bater à porta do seu Pai Celestial. Por isso, depois da ascensão de Jesus, seus seguidores reunidos permaneceram em constante oração no cenáculo até o Espírito Santo ser derramado com poder no dia de Pentecostes. Quando os apóstolos se reuniram após serem libertos da prisão pelas autoridades judaicas, oraram fervorosamente para o Espírito Santo lhes conceder ousadia e autoridade divina para falarem a palavra dele. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O apóstolo Paulo frequentemente pedia oração em seu próprio favor, sabendo que a sua obra não prosperaria se os crentes não orassem por ele. Tiago declara inequivocamente que o crente pode receber a cura física em resposta à oração da fé. Deus, no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que os crentes sejam seus cooperadores no processo da redenção. Em certo sentido, Deus se limita às orações santas, de fé e incessantes do seu povo. Muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus se não houver oração intercessora dos crentes. Por exemplo, Deus quer enviar obreiros para evangelizar. Cristo ensina que tal obra não será levada a efeito dentro da plenitude do propósito de Deus sem as orações do seu povo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Noutras palavras, o poder de Deus para cumprir muitos dos seus propósitos é liberado somente através das orações contritas do seu povo em favor do seu reino. Se não orarmos, poderemos até mesmo estorvar a execução do propósito divino da redenção, tanto para nós mesmos, como indivíduos, quanto para a igreja coletivamente. Requisitos da oração eficaz. Nossa oração para ser eficaz precisa satisfazer certos requisitos. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína, verdadeira. Jesus declarou abertamente: tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ao pai de um menino endemoninhado, ele falou assim: tudo é possível ao que crê. O autor de Hebreus admoesta-nos assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, e Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando. Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou esse princípio ao dizer: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele,
que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Uma das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Note a oração do próprio Jesus no Getsêmani. Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus, porque ele nos-la revelou na Bíblia. Podemos ter certeza que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus constantes da sua palavra. Elias tinha certeza de que o Deus de Israel atenderia à sua oração por meio do fogo e, posteriormente, da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor e estava plenamente seguro de que nenhum Deus pagão era maior do que o Senhor Deus de Israel, nem mais poderoso. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedimos, somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. O apóstolo João declara que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo são condições prévias indispensáveis para termos resposta às orações. Tiago, ao escrever que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma vida reta, obediente e temente a Deus, tal qual o profeta Elias. O Antigo Testamento acentua este mesmo ensino. Deus tornou claro que as orações de Moisés pelos israelitas eram eficazes por causa do seu relacionamento obediente com o Senhor e da sua lealdade a Ele. Por outro lado, o salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não atenderá às nossas orações. Eis a razão principal por que o Senhor não atendia às orações dos israelitas idólatras e ímpios. Mas se o povo de Deus arrepender-se e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar a atendê-lo, perdoar seus pecados e sarar a sua terra. Note que a oração do sumo sacerdote pelo perdão dos pecados dos israelitas no dia da expiação não seria atendida se antes o seu próprio estado pecaminoso não fosse purificado. Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. É essa a lição principal da parábola da viúva importuna. A instrução de Jesus, pedi, buscai, batei, ensina a perseverança na oração, ver. O apóstolo Paulo também nos exorta à perseverança na oração. Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse princípio. Por exemplo, foi somente enquanto Moisés perseverava em oração com suas mãos erguidas a Deus, que os israelitas venciam na batalha contra os amalequitas. Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele continuou em oração até a chuva começar a cair. Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou com insistência e fervor, para Deus devolver a vida ao filho morto da viúva de Sarepta, até que sua oração foi atendida. Exemplos de oração eficaz. A Bíblia está cheia de exemplos de orações que foram poderosas e eficazes. Moisés fez numerosas orações intercessoras às quais Deus atendeu, mesmo depois de ele dizer a Moisés que ia proceder de outra maneira. Sansão, arrependido, orou pedindo uma última oportunidade de cumprir sua missão máxima de derrotar os filisteus. Deus atendeu essa oração ao lhe dar forças suficientes para derrubar as colunas do prédio onde os inimigos estavam exaltando o poder dos seus deuses. Deus respondeu às orações de Elias em pelo menos 4 grandes ocasiões, em todas elas redundaram em glória ao Deus de Israel. O rei Ezequias adoeceu e Isaías lhe declarou que morreria.
Ezequias, reconhecendo que sua vida e obra estavam incompletas, virou o rosto para a parede e orou intensamente a Deus para que prolongasse sua vida. Deus mandou Isaías retornar a Ezequias para garantir a cura e mais 15 anos de vida. Não há dúvida de que Daniel orou ao Senhor na cova dos leões, pedindo para não ser devorado por eles, e Deus atendeu o seu pedido. Os cristãos primitivos oraram incessantemente a Deus pela libertação de Pedro da prisão, e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Tais exemplos devem fortalecer a nossa fé e encher-nos de disposição para orarmos de modo eficaz, segundo os princípios delineados na Bíblia.